Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 28 e 29 de novembro de 2018. Karina, acho que nós podemos resumir a semana com um diploma legal específico. O decreto do presidente Michel Temer para o indulto de Natal, que foi assinado ao final de 2017. Já temos 3 sessões e contando. Exatamente. E parte desse decreto de indulto, ele ainda está suspenso em razão de uma liminar que havia sido concedida pela ministra Carmen Lúcia no finalzinho de 2017. O decreto de indulto é do dia 21 de dezembro de 2017, no dia 28, ela ainda na presidência e nesse período de recesso do tribunal, acabou deferindo a medida cautelar para suspender os efeitos daquele indulto que concedia, de uma certa forma, o perdão da pena a determinados condenados e determinava também a comutação de penas. A gente vai explicar direitinho o que é cada uma desses efeitos produzidos por esse decreto. Em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso foi designado relator dessa ação direta de inconstitucionalidade e acabou confirmando ou mantendo a liminar que já havia sido deferida pela ministra Carmen Lúcia. E em março, ele, em razões... levando em consideração alguns fatos de critérios de própria execução da pena, superpopulação carcerária, ele acabou deferindo a medida cautelar em parte, mas estabelecendo algumas condições para que o decreto de indulto pudesse ser analisado pelo juiz da vara da execução e implementado para alguns beneficiários. E essa medida cautelar, ela ainda está em vigor, mas foi um dos pontos questionados na sessão plenária da quinta-feira, realizada nessa semana. Até agora, o julgamento já conta com 6 votos pela manutenção do decreto de indulto na forma como ele foi promulgado. Então, afastando os critérios estabelecidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso na medida cautelar, ficando vencido até o presente momento o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e ministro Edson Fachin, que o seguiu, entendendo que haveria diversas inconstitucionalidades, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, autora desse pedido de ação direta de inconstitucionalidade da medida cautelar. O ministro Gilmar Mendes, na sessão de quinta-feira, propôs em questão de ordem a cassação, a revogação da medida cautelar, porque o quórum mínimo, que é de maioria absoluta, já teria sido alcançado, apesar do julgamento não ter finalizado, em razão do pedido de vista do ministro Luiz Fux. Nessa questão de ordem, a questão também não foi chegada a um término, a uma conclusão, porque o ministro Dias Toffoli também pediu vista. Então, essa semana nós temos um único tema no plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta como na quinta, e nas 2 situações que estão sendo discutidas, seja no mérito da ADI ou com relação à manutenção ou não da medida cautelar, as 2 questões estão suspensas para uma análise em sessão posterior. Vamos ter que aguardar. Pois é, Karine. Enquanto isso, nós vamos fatiar o tema que foi grande destaque, foi o destaque desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, para que possamos começar desde o início, o plenário do Supremo está julgando, como vimos então, a constitucionalidade do decreto que prevê indulto natalino concedido pelo presidente Michel Temer no ano passado. A ação é da Procuradoria-Geral da República, que discorda de benefícios que alcançariam condenados por crimes do colarinho branco. Mas vamos começar com uma pergunta básica para fatiarmos bem direitinho esse tema esta semana. O que é indulto? O indulto de Natal é um perdão da pena e concedido para brasileiros e estrangeiros que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência. Ele é editado todo ano pelo presidente da República. Quem atender aos requisitos estabelecidos no decreto tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Entre as mudanças estabelecidas no decreto editado por Michel Temer no ano passado está a redução da pena. Para conseguir o benefício, o condenado deve ter cumprido 1/5 da pena para os não reincidentes. Desde 1988, o mínimo exigido era o cumprimento de 1/3 do período. Para a Procuradoria-Geral da República, parte do decreto beneficia condenados pelos crimes de peculato, corrupções ativa, passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, ocultação de bens, entre outros. Só que agora a PGR quer que o plenário do Supremo invalide os novos critérios de concessão
e mantenha a decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu parte do decreto. A alegação é de que as regras violam os princípios constitucionais da separação dos poderes, individualização da pena e a vedação ao Executivo para legislar sobre o direito penal. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, ampliou pontos da liminar que foi concedida e fixou critérios para a aplicação do indulto, permitindo que as pessoas condenadas por no máximo 8 anos de prisão por crimes sem violência ou grave ameaça tenham direito ao benefício. Além disso, suspendeu o perdão a condenados por associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Agora o plenário deve decidir de forma definitiva a validade das mudanças do indulto natalino. O julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade sobre o indulto foi iniciado na sessão da quarta-feira da semana passada, quando os ministros ouviram a Procuradoria-Geral da República e outras entidades que falaram como amigos da Corte. Vamos rever como foi o início do julgamento no dia 21 de novembro. A Procuradora-Geral da República afirmou que o decreto do ano passado trouxe regras mais brandas para a concessão do indulto. Raquel Dodge criticou as medidas e disse que o indulto violou a separação de poderes e gera a sensação de impunidade, principalmente para aqueles que respondem por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando, vez que a resposta do sistema de administração de justiça, na forma como encetada neste decreto, acaba sendo débil. A Associação dos Magistrados Brasileiros também defendeu a inconstitucionalidade do decreto. Não há razão para o indulto alcançá-los. Então, com essas brevíssimas considerações, a AMB requer que seja acolhido o pedido da PGR ou, se não for acolhido, pelo menos que sejam afastados do alcance desse indulto aqueles apenados que receberam benefício de colaboração premiada. Por outro lado, defensores públicos e integrantes de instituições de advogados reforçaram que o decreto de 2017 não vai contra a Constituição. Até que ponto os senhores poderão, de forma harmoniosa, independente, reverter os critérios subjetivos e objetivos aos adotados pela concessão do indulto, aos casos por eles especificados no exercício dessa competência privativa do Presidente da República? Não se deveria, a essa altura, sacrificar o direito de todos em troca da criminalização de alguns e, de um ponto de vista de uma análise jurídico-penal, criminológica ou político-criminal histórica, a conclusão do IBCCRIM é de que o decreto deve ser mantido na sua integralidade. Então, Karina, na semana anterior, nesta quarta-feira, no dia 21, naquela quarta-feira, melhor dizendo, nós tivemos uma dinâmica que tem sido muito comum. Já para iniciar-se o julgamento, apresentado o relatório, as sustentações orais e na expectativa de, numa sessão posterior, haver o voto do ministro relator e aí irmos para se começar as definições em relação à posição dos ministros. Então, eu gostaria de aproveitar agora e fazer a pergunta a respeito sobre exatamente quais os pontos que foram apontados pela Procuradoria-Geral da República, atacando por inconstitucionalidade o decreto do presidente Michel Temer. A grande discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade, Cadu, é importante que a gente diga, gira em torno do poder que a Constituição dá ao presidente da República e dessa discricionariedade no momento de confeccionar o indulto, o decreto de indulto de Natal. Então, se pergunta, a Constituição estabelece limites para esse poder do presidente da República conferido pela Constituição ou ele poderia editar dentro das suas próprias convicções sem nenhuma limitação na Constituição? E uma segunda pergunta que se faz é, até que ponto o Poder Judiciário pode interferir nessa discricionariedade, já que a Constituição garante como competência privativa exclusiva do presidente da República a edição do decreto de indulto. E a Procuradoria-Geral da República diz que teria havido uma exorbitância nesse poder do presidente da República, porque alguns princípios constitucionais e princípios processuais e de direito penal, que o presidente da República teria legislado sobre direito penal, então teriam sido descumpridos. Tanto os princípios constitucionais como os princípios de direito penal e processo penal. Então, um dos pontos são aproximadamente cinco grandes temas que são abordados pela Procuradoria-Geral da República na inicial dessa ação direta de inconstitucionalidade.
Um dos pontos mais polêmicos, sem dúvida alguma, é essa redução para apenas 20% do cumprimento da pena, o que normalmente, alega-se, os decretos de indulto exigiam um cumprimento de pelo menos 1/3 da pena, esse exige apenas o cumprimento de 1/5 da pena para já ser beneficiário desse indulto, desde que os crimes não sejam cometidos com grave ameaça ou violência. Houve uma redução do tempo de cumprimento da pena e que o ministro Luiz Roberto Barroso, na medida cautelar que acabou sendo deferida em março, ele limitou para no máximo 8 anos, como de fato vinha sendo feito nos outros decretos. Mas para esse decreto de 2017, não há limite de pena aplicado para que ele fosse beneficiário do indulto. Então, um camarada que fosse condenado a 50 anos, ainda assim, se cumprisse aqueles requisitos, poderia também ser beneficiado por esse decreto de indulto. Então, não há uma limitação de pena para que pudesse ser beneficiado. A extinção da pena de multa também foi um dos pontos questionados e que a extinção da pena de multa e a flexibilização para a reparação do dano. Isso também seria uma norma inconstitucional, um abuso do poder executivo para legislar sobre esse assunto. Concessão do benefício quando ainda estiver pendente recurso, ou seja, sem que houvesse o trânsito em julgado da condenação criminal. Isso também seria uma violação apontada pela Procuradoria-Geral da República e ainda que esses benefícios seriam alcançados por aquelas pessoas, aqueles condenados, não apenas que estivessem cumprindo a pena no regime da privação da liberdade, mas também da restrição de direitos. Então, alcançaria também aqueles que condenados por penas restritivas de direitos. Esses são os principais pontos que foram abordados, então, pela Procuradoria e os grandes temas debatidos até agora no plenário, já que já temos pelo menos 8 votos se manifestando, alguns pela constitucionalidade, a maioria já formada, 6 ministros, e 2 pela inconstitucionalidade do decreto, vamos dizer assim, acompanhando, né, o mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República na inicial, julgando procedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, e o ministro Edson Fachin nessa posição que ainda está numa minoria. Mas como a gente sempre diz, não é, Cadu, esse julgamento ainda deve retornar, os ministros podem mudar os seus votos e esse resultado ainda pode trazer uma grande surpresa. Mas, por enquanto, nós já temos uma maioria de 6 formada pela constitucionalidade do decreto e pela sua manutenção. Karina, e essa votação aconteceu exatamente nesta semana. Como vimos agora há pouco na reportagem, o julgamento foi iniciado na quarta-feira da semana anterior, mas nesta semana, na quarta e na quinta-feira, aí sim nós tivemos já a apresentação dos votos. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Como vimos, na semana passada foi iniciado o julgamento da constitucionalidade, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, do decreto do presidente Michel Temer sobre o indulto de Natal. Nesta semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou, na sessão desta última quarta-feira, exatamente o julgamento sobre esse decreto de indulto de Natal de 2017. O texto é questionado pela Procuradoria-Geral da República, que alega que, entre outras coisas, que o perdão iria beneficiar condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Na apresentação dos primeiros votos, 2 linhas de pensamento divergentes sobre o tema. Foram 2 votos divergentes na ação que questiona a validade do decreto de indulto de Natal de 2017. O indulto é um tipo de perdão de pena e geralmente todos os anos próximo ao Natal, um decreto é assinado pela Presidência da República. O último foi questionado pela Procuradoria-Geral da República no STF. Segundo o decreto, tem direito ao indulto os condenados que cumpriram 1/5 da pena, ou seja, 20% em caso de crimes sem violência ou grave ameaça. O documento também não estabeleceu limite máximo de pena para que o benefício possa ser concedido. Em outros anos, o limite foi de 8 anos. Outro ponto é a dispensa de pagamento de multas. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o decreto de indulto de Natal de 2017, da forma como foi sancionado, viola a Constituição. Para o ministro, o perdão da pena vai alcançar condenados por corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de recursos públicos, organização criminosa. Enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade do indulto coletivo,
no Brasil, nós fomos expandindo o alcance desse indulto coletivo. Como ele funciona no Brasil? Há um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Este conselho tem 3 componentes, 3 integrantes, conselheiros indicados pelo Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Como funciona o sistema de indulto no Brasil? O Conselho de Política Criminal e Penitenciária elabora a minuta do decreto de indulto e encaminha esta minuta para o Ministério da Justiça, que a submete aos órgãos técnicos e à sua consultoria jurídica, que subsequentemente encaminha para o presidente, que é a autoridade competente para editar o decreto. Pois bem, na minuta encaminhada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, devidamente chancelada pela consultoria jurídica do Ministério da Justiça, algumas disposições merecem destaque. A primeira, a proposta do Conselho vedava a concessão de indulto e de comutação de penas para os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro, previstos na Lei de Licitações e na Lei de Organizações Criminosas. Ao encaminhar, no ano de 2016, muito semelhante a essa, em que excluiu esses crimes, assim se manifestou o Conselho na sua exposição de motivos, aspas, no atual momento, cuja preocupação maior da sociedade é de ver fortalecida a luta contra a corrupção, resulta plausível que o indulto para as pessoas condenadas por esses crimes não se amoldaria ao interesse público em ver efetivadas as sanções impostas pela prática dessas gravíssimas condutas ilícitas. O ministro destacou que o decreto passa a sensação de que o crime compensa justamente em uma época em que a sociedade brasileira luta contra a corrupção. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes disse que o ato de conceder o indulto é exclusivo do presidente da República e ainda que só ele pode colocar os critérios que julgar conveniente. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto, pois ou o presidente da República extrapolou o exercício de sua competência constitucional e o Supremo, então, declara inconstitucional, é a função, ou o presidente, mesmo não concordando, mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o presidente atendeu às exigências constitucionais e não podemos, nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra, que nos parece melhor, mais técnica ou mais justa. A opção, se constitucional for, me parece deve ser seguida. Aqui, com todo o respeito a Vossa Excelência, entendo que não pode o Supremo Tribunal Federal alterar os requisitos. O Supremo pode, entender que é inconstitucional. E aí devolve o presidente e edita o outro decreto. Agora, não pode o Supremo Tribunal Federal fixar requisitos. Também
o Poder Judiciário, ou também ao Poder Judiciário, se impõe o império da Constituição Federal. Se nós, presidente, no presente caso, se nós fixarmos os requisitos para esse decreto, nós estaremos fixando requisitos para todos os decretos subsequentes. Obviamente, se entendermos que o correto é 1/3, ou 1/4, ou metade nesse decreto, não existirá mais decreto presidencial. A cada ano existirá uma repetição do decreto do Supremo Tribunal Federal. Porque se entendermos que desviando desses requisitos fixados pelo Supremo, qualquer desvio é inconstitucional, obviamente estaremos aqui legislando de forma permanente, não permitindo a possibilidade de diferentes presidentes com visões diversas sobre a criminalidade poderem editar, dentro dos parâmetros constitucionais, o seu decreto. Já a sessão da quinta-feira, dia 29 de novembro, foi inteiramente dedicada a mais uma etapa do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre o indulto, com a apresentação dos votos dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro a votar, o ministro Edson Fachin disse que é responsabilidade do presidente da República conceder o perdão da pena, mas que a Constituição também prevê limites para esse poder. O ministro considerou ainda que o indulto não pode beneficiar condenados por corrupção, peculato e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Emerge, pelo menos em primazia, o caráter humanitário do indulto, cujo poder é inegável, constitucionalmente atribuído ao presidente da República. E, portanto, o indulto se destina a corrigir iniquidades de um sistema penal e, obviamente, não agravá-las. Corrigir iniquidades de um sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere. Já a ministra Rosa Weber foi a segunda a votar a favor do decreto de 2017. Quando autorizada pela mesma Constituição do presidente da República e não pode sofrer interferências para não violar a separação de poderes. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o Judiciário também não pode interferir no decreto. Ele lembrou considerações das defensorias públicas de que esse perdão beneficia condenados por crimes de menor gravidade e não ligados a crimes de corrupção. O indulto foi concedido de acordo com critérios objetivos e impessoais e se encontra redigido com proposições normativas gerais e abstratas, caracterizadas pela universalidade de seus comandos e expressões, de maneira que não se pode considerar, como pretende a requerente, que o objetivo do indulto foi o de beneficiar determinada classe de condenados. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes também não consideraram o indulto inconstitucional. Eles citaram que todos são contra a corrupção e que o objetivo é analisar o ato do presidente, que, segundo eles, não fugiu do previsto na Constituição. Não cabe aqui dizer que estaria fugindo, ao princípio estruturante, que é o princípio revelador de que a República está assentado em um tripé, ou seja, na independência e harmonia entre os poderes. E os dois predicados pressupõem que cada poder haja na área que, pela Constituição, é reservada. Aqui não há os campeões da defesa da corrupção e os campeões do combate à corrupção. A rigor, é preciso que o combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal e que isso seja observado.
Neste ponto, já havia sido adiantado pelo ministro Luiz Fux que pediria vista do processo. Para haver maioria constitucional de 6 votos, no sentido de considerar improcedente a ADI e, por consequência, a validade do decreto de indulto, faltava um voto. O ministro Celso de Mello votou, fechando o número de 6 votos a 2. O ministro Gilmar Mendes propôs, então, a revogação da liminar do ministro Barroso, o que permitiria que o decreto voltasse a vigorar de imediato. Diante do pedido de Gilmar Mendes, o presidente do STF, Dias Toffoli, colocou em votação a proposta de revogação da liminar. Nesta votação estavam no plenário 10 ministros. As manifestações se sucederam e, na hora do voto do presidente Dias Toffoli, o último a se manifestar, o placar estava 5-4 pela manutenção da liminar, até o voto do vista do ministro Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia, faltando apenas estes. E que a ministra Carmen Lúcia adiantou que era a favor da inconstitucionalidade do decreto, mas esperaria o voto do ministro Luiz Fux. Karina, aí tivemos o pedido de vista do ministro Dias Toffoli em relação à questão de ordem e permaneceu o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Explica esse cenário. Os ministros começaram o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, a princípio, para referendar ou não a decisão da medida cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, no início já do julgamento, eles decidiram que não seria interessante apenas referendar a cautelar, mas também já decidir no mérito. E os ministros estavam decidindo no mérito quando, então, o ministro Luiz Fux pediu vista. Mas, na questão de ordem levantada pelo ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que, como o quórum da maioria absoluta e previsto na própria Constituição, que é exigido para que haja a suspensão ou a manutenção ou a revogação da medida cautelar, já havia sido alcançado no plenário, ele propôs, então, que mesmo diante do pedido de vista do ministro Luiz Fux, não tendo sido concluído o julgamento, era possível, sim, revogar a medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E, a partir daí, iniciou-se uma outra discussão. Se isso poderia acontecer mesmo não tendo o julgamento de mérito sendo finalizado, ou se isso poderia acontecer uma vez alcançado o quórum mínimo de 6 votos pela manutenção ou pela revogação da medida cautelar. Foi nesse momento que o ministro Dias Toffoli, então, não votou ainda, mas pediu vista para trazer essa questão de ordem em um outro momento. Então, nós temos uma terceira sessão plenária discutindo essa constitucionalidade do decreto de indulto de 2017, suspenso no mérito por um pedido de vista do ministro Luiz Fux e na questão de ordem, um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Bom, vamos continuar acompanhando. E, de qualquer maneira, próxima semana, encontro marcado já. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui, na TV Justiça.